Olá! Hoje a gente mergulha no conceito, olha, intrigante mesmo, que apareceu nas fontes que recebemos. A figura do ábico no candomblé. São seres que, segundo esses textos, têm uma ligação muito particular entre o mundo espiritual, o Orum, e o nosso mundo aqui, né? O Ayé. Exato. Uma ponte constante. E os materiais que a gente viu, eles explicam quem são essas crianças, falam de um pacto bem singular que fazem antes de nascer, e o mais interessante, descrevem como o candomblé, tipo, as práticas da religião entram como um caminho para que eles possam ficar aqui no Aie e ter uma vida plena. Uma vida completa, né? Apesar desse pacto inicial. Isso. Então, a nossa ideia aqui é desvendar o que é ser um abicu, pelo menos segundo essas fontes, e como o candomblé age ali, como protetor, como guia, tentando reverter um destino que, bom, parecia traçado. Ok, vamos desdobrar isso. Então, começando do começo. Quem são os abicus, de acordo com o que a gente leu? São descritos como crianças que, antes mesmo de vir para o mundo, combinam lá com a sociedade espiritual deles, o Esbel Rum, Uhum. o momento de voltar, né, de retornar para o Orum. Exatamente. E um ponto-chave que os textos batem na tecla não é maldade com os pais, não é Não, castigo. de forma alguma. É mais um desejo da própria criança, uma saudade, talvez, dos companheiros espirituais. Uma vontade de voltar para lá. E falam que são crianças teimosas, instáveis, essa é a descrição. E que só dá para saber mesmo, para identificar através dos oráculos. É. O que é fascinante aqui é a natureza do abicu. As fontes deixam claro que não são seres malignos, sabe? Aquela coisa de espectro negro que um texto menciona. Sim, isso chamou atenção. Pois é. Na verdade, seria uma representação desses companheiros do Orum. Eles ficam por perto, tentando puxar de volta, desestabilizar a vida aqui no Ayé. É como se a pessoa vivesse essa tensão, né? Uma tensão constante entre os dois mundos. Faz sentido. E o material até sugere que é algo raro, talvez uma em cada 100 pessoas. E por ser raro, claro, muitas vezes é cercado de incompreensão. E aqui é onde fica realmente interessante. O papel do candomblé nisso tudo. A religião entra como uma força de intervenção mesmo, para tentar mudar essa rota de volta para o Orum. Para dar uma nova possibilidade, né? Isso. O objetivo que os textos descrevem é permitir que essas crianças, abicos, cresçam, virem adultos, que elas gostem de viver aqui no Aie, sabe? E cumpram o que as fontes chamam de seu verdadeiro destino. Evitando o que um texto chama de contrassenso biológico, que é a criança morrer antes dos pais. Algo muito forte. Muito forte mesmo. E mencionam especificamente Oiá e Xangô como orixás protetores nesses casos, né? Dando um amparo especial. Exato. E as fontes detalham bem como essas intervenções acontecem na prática. Tudo focado em fortalecer a pessoa aqui no Ayé e, basicamente, anular aquele pacto original lá do Orum. Falam de processos litúrgicos específicos, liturgias especiais, ebós, que são oferendas rituais, para reequilibrar, para resolver problemas. Rituais para segurar a pessoa aqui, digamos. Justamente. Para impedir a morte cedo e fechar essas brechas para o retorno ao Orum. E tem mais. A iniciação religiosa feitura, muito diferente que o material destaca. A cabeça do abicu não deve ser raspada na iniciação. Olha só, isso é curioso, porque a raspagem é um símbolo tão forte de renascimento em tantas outras iniciações do candomblé, né? Por que essa diferença para o abicu, segundo os textos? A explicação que as fontes dão é bem direta. Raspar a cabeça poderia fazer o abicu se lembrar. Lembrar dos votos do pacto feito lá no Orum, antes de nascer. E essa lembrança seria perigosa. Extremamente. Segundo os textos, essa lembrança abriria a porta tipo um portal direto para os companheiros espirituais. Eles teriam acesso livre e isso poderia causar a morte física quase que na hora. Se conectarmos isso ao quadro geral, a iniciação feita do jeito certo, por um sacerdote preparado e respeitando essa regra de não raspar, funciona como um selo. Reforça a separação do Orum e dá estabilidade para a pessoa fincar raízes aqui no Aê. Nossa, então a memória, nesse caso, é uma ponte que precisa ser controlada. Exatamente. É uma visão bem interessante que as fontes trazem. O conhecimento de lá pode ser um perigo aqui. Então, o que tudo isso significa? Basicamente, o candomblé, com a força dos orixás, como Oiá
e Xangô, e com esses rituais bem específicos, adaptados, os ebós, a feitura, sem raspar a cabeça, age como um guardião pro Abiku. Um escudo protetor. Isso oferece, segundo as fontes, a chance real de viver uma vida plena aqui no Aie, mesmo com essa característica de ter, digamos, um pé em cada mundo. Os cestos mostram eles como especiais, mas que sofrem muito com a falta de compreensão, né? Por não se conhecer a condição deles. A mensagem central que fica desses textos é essa mesmo. O candomblé dá a estrutura, a proteção divina, as ferramentas rituais concretas, liturgias e, principalmente, essa iniciação adaptada que podem permitir aos abecus renegociar, talvez até reverter aquele acordo de voltar para o Orum. É um caminho para que achem seu propósito e floresçam aqui no Aie. E para a gente fechar com uma reflexão, pensando em tudo isso que as fontes trouxeram, esse círculo de pacto no Orum, intervenção do candomblé no Aie, a busca por um verdadeiro destino aqui, como será que essa dinâmica toda, essa interação entre o espiritual, o terreno e a prática religiosa nos faz pensar sobre as nossas noções de destino, de livre-arbítrio e o papel imenso que a fé e a comunidade podem ter na jornada de alguém? Fica aí a provocação para a gente pensar.